Seja pelos seus olhos cativantes, pelo fofo ou aquele rostinho amigável, há alguns animais que despertam em nós um desejo quase irresistível de abraçá-los. Mas, por mais que essa vontade seja grande, há criaturas que você deveria evitar a todo custo, e não apenas porque não são fofinhas. Entre aracnídeos que pulverizam ácido, insetos aquáticos gigantes e até salamandras com poderes sinistros, é melhor preparar suas luvas de segurança. Hoje, vamos dar uma olhada em alguns dos animais mais perigosos que você jamais deveria tocar. Aracnídeo ácido. Qualquer criatura com pinças afiadas e uma cauda longa e fina já soa como algo a ser evitado. E este certamente é o caso do escorpião vinagre. Ele parece uma estranha fusão entre uma aranha, um escorpião e uma lagosta, medindo cerca de 8,8 centímetros de comprimento. Nativo do sul dos Estados Unidos e do México, ele pode parecer assustador, mas, por sorte, não é venenoso e raramente pica. Então, o que o torna perigoso? Bom, para começar, as fêmeas carregam suas crias nas costas, parecendo algo saído diretamente das profundezas do inferno. Mas o real perigo está no mecanismo de defesa dessa pequena besta. Quando ameaçado, o escorpião vinagre pulveriza um líquido ácido de cheiro forte de suas glândulas abdominais. E não é apenas o cheiro que é problemático. O líquido contém ácido acético. Sabe aquele sabor amargo que o vinagre tem? É por causa desse ácido. Mas enquanto o vinagre comum contém cerca de 4% de ácido acético, a solução pulverizada por esse escorpião tem impressionantes 85%, tornando-o 20 vezes mais ácido. Não é de se surpreender que o contato com a pele possa causar queimaduras e úlceras severas. Melhor manter distância dessas criaturinhas, ou você poderá acabar com algo muito mais incômodo do que apenas um gosto amargo na boca. Inseto aquático gigante. Se, por algum motivo, o escorpião vinagre não te fez desistir de lidar com insetos, este próximo certamente fará. Conheça o Letocerus americanus, ou inseto aquático gigante. Encontrado em lagoas, pântanos e riachos ao redor do mundo, como o nome sugere, ele é grande e robusto, podendo atingir impressionantes 10 centímetros de comprimento, o mesmo que uma carteira padrão. Se o tamanho não for assustador o suficiente, eles também são conhecidos por dar mordidas dolorosas em qualquer um que chegue muito perto. Esses predadores vorazes são capazes de abater desde filhotes de pato até peixes e cobras venenosas. Sim, eles podem imobilizar uma cobra. Qualquer pessoa azarada o suficiente para ser mordida por esses monstros pode esperar dor intensa e dormência ao redor da área da mordida. Mas quem em sã consciência se aproximaria de um inseto aquático gigante? Você pode se perguntar. Bem, esses bichos têm um corpo astuto que se assemelha a uma folha, e qualquer pessoa desavisada pode acabar pegando uma folha e sentindo a ira desses insetos. Se isso ainda não for motivo suficiente para mantê-lo longe, aqui vai algo mais perturbador. Os machos da espécie carregam ovos nas costas. Sim, eles caminham por aí cobertos de futuros insetos. Apesar de não ser mortal esmagar a mão sobre um pai grávido, você realmente quer testar? Imagine se, de repente, os filhotes eclodissem através da sua palma. Felizmente, os bebês do inseto aquático gigante não são grandes cavadores, então não se preocupe com pesadelos tripofóbicos. Mesmo assim, acho que uma ordem de restrição seria uma boa ideia. Parasitas incômodos. Os insetos aquáticos podem até não querer cavar pela sua pele, mas o próximo bicho da nossa lista adora fazer exatamente isso. Conhecido como bicho de pé, esse parasita, encontrado nas Américas Central e do Sul, assim como na África, pode ser minúsculo, do tamanho de uma ponta de agulha, mas não se deixe enganar. Você não vai querer que ele chegue perto de você. As fêmeas grávidas do bicho de pé são conhecidas por se enterrar nos pés das pessoas, onde sugam o sangue do hospedeiro e desenvolvem seus ovos. Ao longo de semanas, o abdômen da fêmea se enche com centenas de ovos. Quando finalmente dá à luz, ela morre, apodrecendo sob a pele da vítima e causando infecções graves. Se houver várias infestações, grandes áreas do pé podem ser infectadas e deformadas, levando algumas vítimas a perder a capacidade de andar ou até mesmo necessitar de amputações. Horripilante, não é? Assim como o bicho de pé, o barbeiro é outro inseto que você deve evitar a qualquer custo. Esse bicho, comum nas Américas do Norte e do Sul, ganhou a fama de inseto do beijo, porque prefere morder suas vítimas ao redor dos lábios. A picada em si é indolor, mas o verdadeiro problema começa depois. Após se alimentar do seu sangue, ele defeca em você, e suas fezes carregam um parasita chamado asterisco Trypanosoma cruzi asterisco, que pode causar a doença de Chagas. Os sintomas iniciais incluem febre e dor de cabeça, mas até 30% das pessoas infectadas desenvolvem problemas graves anos ou até décadas depois, como insuficiência cardíaca e aumento do esôfago. Alguém precisa avisar esses insetos que beijo sem consentimento é crime. A partir de agora, tenho certeza que você vai pensar 2 vezes antes de se aproximar de qualquer uma dessas criaturas. Mas sabe onde você pode tocar com segurança? Nos botões de curtir e se inscrever aí embaixo. Clique e prepare-se para mais horrores a seguir. Medos marinhos. Estamos chegando em um ponto onde a tensão começa a subir. Talvez
Talvez seja a hora de relaxarmos por um instante à beira-mar. Areia macia, ondas suaves quebrando na costa. Mas, espere, abundância de ouriços do mar venenosos e criaturas assustadoras do fundo oceânico? Isso não soa nada relaxante. Nos recifes de corais do Índico Ocidental, habita o ouriço-flor. Com um nome tão belo, você poderia imaginar que seria seguro tocá-lo, mas a verdade é outra. Esses ouriços ganham o nome das suas pedicelárias, pequenas estruturas em forma de flor, que parecem inofensivas, mas estão armadas com sensores minúsculos capazes de detectar o menor toque ou estímulo químico. Quando perturbados, esses apêndices se fecham violentamente e injetam veneno em qualquer coisa que se atreva a tocá-los. Para piorar, as garras dessas pedicelárias podem se desprender e continuar injetando veneno por horas. Não parece algo que você queira encontrar durante o mergulho, certo? O veneno do ouriço-flor contém uma neurotoxina que pode causar desde dormência até paralisia muscular, dificuldade respiratória e, em casos mais graves, até a morte. Um relato de 1930 de um biólogo japonês descreve o horror de ser picado por essa criatura: tontura, dificuldades para respirar, paralisia dos lábios e incapacidade de falar. Um buquê de sintomas nada agradável, não acha? Mas o ouriço-flor não é o único do qual você deve se manter afastado. Nas águas rasas do Índico e do Pacífico, o diadema, com seus espinhos de até 30 centímetros de comprimento, está à espreita. Qualquer um que seja tolo o suficiente para tocá-lo certamente será espetado, e como se isso não fosse suficiente, seus espinhos também são venenosos. Embora não tão letais quanto os do ouriço-flor, as picadas ainda causam inchaço e uma dor aguda, além do perigo de os espinhos se quebrarem na pele, o que torna a situação ainda pior. Se você for um mergulhador aventureiro e se aprofundar nas águas abissais, entre 300 e 2.100 metros de profundidade, talvez tenha a infeliz sorte de encontrar o gigante isópode. Imagine um tatuzinho de jardim. Agora imagine um tatuzinho marinho que pode chegar a 51 centímetros de comprimento, praticamente do tamanho de um travesseiro. Esse carnívoro das profundezas se alimenta principalmente de carcaças que caem no fundo do mar, mas só de saber que ele existe já me deixa com arrepios. Felizmente, não há relatos de ataques de isópodes gigantes a humanos, e espero que continue assim, porque minha noite de sono certamente será menos tranquila pensando nesses monstros marinhos. Agora, se você acha que um isópode gigante é apavorante, prepare-se para conhecer o polvo de anéis azuis. Ele é pequeno, do tamanho de uma bola de golfe, mas seu tamanho não reflete o perigo que carrega. Ao contrário de outras criaturas abissais que não representam ameaças aos humanos, esse pequeno polvo é um dos animais marinhos mais venenosos do mundo. Com apenas 4 a 6 centímetros de comprimento, ele exibe belos anéis azuis quando se sente ameaçado, um sinal de aviso que é melhor ser respeitado. Sua mordida, embora indolor no início, libera uma toxina mortal, a tetrodotoxina, que é 1000 vezes mais letal que o cianeto. A neurotoxina ataca os nervos, paralisando o corpo e levando rapidamente à insuficiência respiratória e à morte, se não houver tratamento imediato. E assim, do fundo do oceano, subimos até as florestas da América do Norte, onde uma criatura peluda e aparentemente inofensiva rasteja entre as folhas. A pequena bolota felpuda. Ela lembra um descendente de lagarta com cabelos rebeldes, quase como um Einstein da natureza. Mas, ao contrário do gênio, essa lagarta não é inofensiva. Por exemplo, a lagarta de flanela do sul, também encontrada nos Estados Unidos, é extremamente venenosa. Ela não se parece com Einstein, mas sua aparência laranja e desgrenhada evoca algo bem familiar. Seus pelos venenosos e espinhos afiados causam uma dor excruciante e deixam marcas vermelhas em forma de grade na pele, seguidas de febre, vômito e até convulsões. Em 2016, um adolescente na Geórgia foi picado por uma dessas criaturas enquanto ela rastejava em seu braço. Em questão de minutos, ele desmaiou, foi levado às pressas ao hospital, com convulsões e problemas respiratórios. Felizmente, ele sobreviveu, mas a experiência mostrou quão perigosos esses pequenos demônios podem ser. Os filhotes de pardela branca, com suas penas fofinhas e o bico minúsculo, parecem quase irresistíveis. O tipo de criatura que você gostaria de segurar nos braços e acariciar, não é? Mas, se você ousar se aproximar demais desses pequeninos, é melhor estar preparado para trocar de roupa. Esses pássaros, que habitam as costas do Atlântico Norte e do Pacífico, possuem um mecanismo de defesa, digamos, nada agradável. Quando se sentem ameaçados, eles vomitam um líquido oleoso, alaranjado e com um cheiro que faz o estômago revirar. Repulsivo, não? Essa gosma adere às asas de seus predadores, impedindo-os de voar. Felizmente, nós humanos não temos esse problema com nossas penas, mas quem gostaria de ser banhado por vômito de peixe podre? O cheiro permanece por horas, impregnando a pele e deixando uma mancha indesejável, garantindo que essa experiência fique gravada tanto na memória quanto nas narinas. Embora os filhotes de pardela não sejam os mais perigosos entre os animais, o horror de ser atingido por esse
desse jato fétido não é algo fácil de esquecer. E, se você achou que já tinha visto o suficiente, os cervos podem te surpreender ainda mais. Sim, aqueles mamíferos majestosos que sempre foram símbolo de delicadeza e graça. Às vezes, esses cervos sofrem de um crescimento grotesco de verrugas pelo corpo, incluindo os olhos, transformando-os em criaturas quase monstruosas. Esses tumores são causados por um papilomavírus, inofensivo para a maioria dos cervos, mas que pode deixar o animal debilitado e errático. Felizmente, o vírus é específico da espécie, então você não precisa se preocupar em contrair verrugas se tocar neles. No entanto, mesmo sendo inofensivo para os humanos, esses crescimentos perturbam tanto o cervo que podem torná-lo imprevisível e até agressivo. Imagine um cervo cego e desesperado, avançando em sua direção. Não parece uma cena saída de um conto de fadas, certo? Melhor manter distância desses cervos, que mais parecem personagens saídos de um pesadelo. No fim das contas, o mundo está repleto de criaturas que, embora fascinantes, carregam em si uma advertência silenciosa. Nem tudo que é belo ou curioso deve ser tocado. A natureza, com sua incrível diversidade, nos encanta, mas também nos lembra de que há limites a serem respeitados. Das profundezas do oceano aos céus, há maravilhas e horrores que coexistem, e é na contemplação, não no toque, que aprendemos a valorizar a sua verdadeira essência. Então, da próxima vez que estiver admirando uma criatura peculiar ou exótica, lembre-se, alguns abraços devem ser apenas com os olhos.